noite. Sejam bem-vindos à edição de julho do Arena do Marketing, este evento que é uma parceria da Folha de São Paulo e da ESPM. Todos os meses nos reunimos aqui na ESPM para discutir temas ligados à comunicação e hoje temos a honra de receber Walter Longo, que é presidente da Grey Brasil, mentor de estratégia e inovação do Grupo Newcom. Ele também já foi presidente aqui no Brasil da TVA, da MTV e do Grupo Newcom Bates. Walter Longo se tornou membro de vários conselhos de empresas de comunicação e também se tornou sócio de diferentes empresas de mídia digital. É autor de 2 livros, Tudo que você queria saber sobre propaganda e ninguém teve paciência de explicar, pela editora Atlas, e o Marketing na Era do Nexo, pela editora Bestseller. Ele, paralelamente, também atuou como conselheiro de Roberto Justus nas edições do programa Aprendiz, comandadas pelo empresário na Rede Record. Conosco também está o professor Rodrigo Tafner, que é mestre em Gestão Internacional de Negócios, pelo programa de mestrado e doutorado da ESPM. É publicitário com especializações em Administração, Business Intelligence, E-Commerce e Arquitetura de Informação. Ele é coordenador do curso de Sistemas de Informações em Comunicação e Gestão aqui da ESPM e professor de disciplinas ligadas à arena digital na escola há mais de 5 anos. Os internautas que acompanham essa conversa do Arena do Marketing pela internet podem fazer perguntas pelo espm.br/live. Walter, muito obrigado por nos prestigiar aqui. Obrigado a vocês, boa noite a todos. O tema da nossa conversa é comunicação na era digital, inovação e desafios. Como há inovação hoje na era digital, era pós-digital, como você fala? Eu gosto de falar, né? Bom, inovação é algo que está presente no mundo desde os homens das cavernas. Se a gente entender tecnologia no sentido mais amplo da palavra, né? Inovação sempre foi o que moveu o homem para frente. E, claro, que quanto mais o mundo se move de maneira mais rápida, e nós estamos nesse momento num período de enorme aceleração de mudanças, a tecnologia é, ao mesmo tempo, a causa, né, e a consequência desse fenômeno. Então, quanto mais o mundo se tornar efêmero, rápido, né, veloz nas suas mudanças, mais ele estará gerando tecnologia e inovação, e, por outro lado, essa inovação, essa tecnologia vai acelerar ainda mais essas mudanças. Então, sim, o mundo digital, ou como eu gosto de falar mais, o mundo da era pós-digital, que eu acho que nós estamos entrando agora, sem dúvida, a inovação é parte fundamental, faz parte do DNA dessa nossa era. E o que compõe a era pós-digital? Então, muita gente fala hoje, né, nós estamos entrando numa era digital, e até o tema hoje da palestra aqui é exatamente falar sobre o mundo digital, mas nós já ultrapassamos a era digital. E por que, teoricamente, a gente acha que está entrando numa outra era? Pelo seguinte, porque sempre que uma era surge, ela tem 2 determinantes, o fascínio e o medo. É isso que faz uma nova era acontecer. Então, quando o mundo digital chegou, isso tem 20 anos atrás, todos nós já éramos fascinados e tínhamos medo dessa era digital. Eu me lembro quando eu pegava meu iPhone e mostrava para as pessoas todos os truques que eu era capaz de fazer. E as pessoas ficavam fascinadas. Eu descobria o nome da música que estava tocando no ambiente, né? Eu falava com um gatinho, ele falava comigo e todo mundo dava risada. Quer dizer, isso não tem muitos anos, tem pouquíssimos anos atrás, mas a gente se fascinava por isso e, ao mesmo tempo, tinha medo de botar o cartão de crédito no e-commerce porque podiam clonar. E depois ia num bar em Ilhabela e deixava com o cara lá atrás 10 horas para o cara usar o cartão, clonar, tirar quantas cópias ele quisesse do Sleeper. Então, normalmente, toda nova era gera fascínio e medo. Depois, o que acontece? Esse fascínio e medo vão diminuindo, aquilo que era exclusivo de poucas pessoas passa a se tornar ubíquo, passa a se tornar uma coisa comum para todo mundo, vira uma comoditização daquilo, e aí então você entra numa nova era. Então foi assim, por exemplo, na era da eletricidade. Eu me lembro, e vejo filmes da época, que as pessoas acendiam a luz para ver a luz. Era uma coisa fascinante, as pessoas chegavam na casa dos outros e o outro ligava a luz para ver, olha a luz, né? Era a era da eletricidade. Pouco tempo depois, entramos na era da pós-eletricidade. Ninguém mais percebe a eletricidade. Você só nota a luz quando ela falta.
Da mesma forma, nós estamos entrando no mundo pós-digital, porque hoje a gente só nota o digital quando ele falta. É que nem ar, que nem água, que nem luz, só quando falta. Portanto, acabou-se aquela época que eu dizia, vou entrar na internet. Nós já estamos na internet, né? Todo mundo já está usando o digital quase que sem perceber. Na hora que eu tenho aqui mais celulares no Brasil do que população, na hora em que alguém acabou de comentar aqui que foi numa tribo Pataxó e descobriu que lá eles passam um cartão de crédito, filmam tudo com você, te mandam DVD, ou seja, no fundo, nós estamos falando que o mundo digital está deixando de existir, nós estamos entrando numa nova era onde o mundo pós-digital entende o digital como algo comum, ordinário e não extraordinário, né? Corriqueiro e não especial. E o que isto traz como consequência? Primeira grande consequência, acabou o status tecnológico. Antes, quando era privilégio de poucos, você, de certa maneira, tinha um status com a tecnologia que você dominava. Hoje não existe mais isso. E a segunda consequência é que nós precisamos entender que no mundo dos negócios, quem não estiver nesse universo digital, não é que vai ter dificuldade, não vai sobreviver. Porque mais importante do que desenvolver armas digitais, né, é importante as empresas desenvolver uma alma digital. E essa alma digital é a característica principal dessa era pós-digital. E a inovação, ela parte do comportamento e da ação, não mais da tecnologia em si. Esse é um dos fenômenos mais interessantes. A gente fala inovação e sempre usa como sinônimo de tecnologia. Muitas vezes se usa isso, né? A pessoa fala assim, olha, eu estou com pouco índice de inovação na minha empresa, porque eu estou com baixo investimento em tecnologia. E não tem nada uma coisa com a outra. Inovação é fazer de um jeito diferente o que as outras pessoas fazem igual. Isso é inovação. E tecnologia é uma das formas de você inovar, mas não necessariamente nem a melhor, nem a mais recomendada, depende de cada caso. Então, dentro dessa visão, ser inovador não necessariamente significa ser tecnológico, mas a gente costuma dizer que uma revolução ocorre não quando a sociedade adota novas tecnologias, mas quando ela adota um novo comportamento. O que nós estamos percebendo agora é que a tecnologia já não é mais novidade, que tecnologia é tudo aquilo que nasceu depois da gente, porque o que nasceu antes da gente não é mais tecnologia. Então nós estamos agora adotando novos comportamentos, adquirindo uma alma digital, e a inovação é fundamental nesse momento, não para nós sabermos que mais nós vamos inventar de gadgets, mas saber como nós vamos poder usar esse enorme poder de onisciência, onipresença e onipotência que o digital deu, não para alguns, para toda a população do mundo. A democratização das possibilidades e dos meios é algo que hoje é um fenômeno muito grande nessa era pós-digital. E a tecnologia acabou mudando algumas ações cotidianas. Nós, por exemplo, pedindo um táxi. Pedir um táxi hoje é diferente e acho que todo mundo as pessoas que têm o telefone, elas fazem um ato como esse, que é super comum, pelo telefone ou claro, por outros instrumentos. Ou fazer uma compra, ou saber como está o trânsito. Quer dizer, essa característica de você estar usando o digital quase que sem percebê-lo, né, exatamente é a coisa mais fascinante. E claro que o brasileiro é um dos povos do mundo que mais rápido adota novas tecnologias ou novos comportamentos. O brasileiro tem uma enorme capacidade de adaptabilidade. Adaptabilidade é o nome do jogo em momentos de grande mudança. Quer dizer, o momento que muda alguma coisa, há uma enorme resistência à mudança, não por parte dos brasileiros. E por que isso? Porque nós estamos mais acostumados a estar mais preocupados com o fim do mês que com o fim do mundo, uma inflação de 80%, muda de moeda, nós trabalhamos sem nenhuma estatística baseada na intuição, então o brasileiro está acostumado a trabalhar dentro de uma visão de constante, vamos dizer assim, falta de previsibilidade. Ora, a falta de previsibilidade, que é muito ruim para o país, é muito bom para formar executivos que trabalhem de maneira adaptável. Então nós temos hoje, talvez, os melhores executivos do mundo para enfrentar esse mundo de constante mudança, porque foram forjados, criados e treinados num mundo imprevisível que é esse país. Interessante. No mercado de trabalho, na área da publicidade, por exemplo, você falou que empresas que não se dedicam a estudar essa era pós-digital, ou pelo menos a se enquadrar nela, como você trabalha com seus clientes para, enfim, imprimir essa cultura
nessas empresas? Então, evidentemente que a era pós-digital ainda é algo que, como a gente fala, como todo início de uma nova era, demora um pouco para as pessoas se conscientizarem dela. E isso é a beleza dessas mudanças, né? Mas eu, por exemplo, quero dizer a vocês o seguinte, claro é que tem muita gente que hoje está pensando em entrar na era digital. E o que cabe a nós como agência, né, é entender que fazer comunicação é atirar num pato em pleno voo. Ou seja, você tem que mirar onde o pato vai estar e não onde ele está. Porque se você mirar onde ele está, você perde o pato, não acerta o pato. Então, na comunicação, nós temos que ter sempre uma visão antecipada do que vem por aí. Então, cabe às agências de propaganda, às empresas de comunicação, exatamente serem uma espécie de mentores, jamais tutores, dos clientes nessa entrada nesse mundo pós-digital. A principal característica é não se preocupe tanto com armas digitais, se preocupe mais com alma digital. Eu vou contar um exemplo singelo, porque eu acho que é importante exemplos singelos. Eu recebi uma informação que, isso tem algum tempo atrás, mas serve. Eu recebi uma informação na minha casa que no dia seguinte eu iria receber a visita do vice-presidente da Heineken na minha agência. Eu então, à noite, peguei meu iPad e procurei tudo que eu podia encontrar sobre a Heineken, já que eu receberia a visita dessa pessoa no dia seguinte. Então, descobri os antecedentes da fusão da Ambev, vi quais as marcas que a Heineken lançou no Brasil, por que ela comprou a Kaiser, quem anteriormente era dono da Kaiser e por que vendeu para ela, vi que tipo de cerveja ela produziu no Brasil, que agências que atende, eu vi, enfim, tudo que eu queria sobre a Heineken. E no dia seguinte, quando eu me encontrei com esse vice-presidente de marketing da Heineken, que hoje está em Nova York, inclusive, ele achou que eu era um gênio. Ele falou, como é que pode essa pessoa, que soube ontem à noite que eu iria encontrar com ele, estar sabendo tanto quanto eu sobre a minha marca e meu produto? Eu não sou um gênio, longe disso. O que aconteceu foi que eu usei uma enorme possibilidade que o mundo digital deu a todos, não a mim, da onisciência. De eu saber o que eu quiser a hora que der vontade sobre qualquer assunto. Isso é um exemplo que a gente ainda hoje não usa, porque no mesmo dia à tarde, duas pessoas foram me visitar, uma por emprego e outra para vender alguma coisa, e ambos começaram a perguntar tudo sobre a minha agência, quantos clientes tem, o que fatura, sobre mim. Quer dizer, se eles tivessem tido a pachorra, como diria minha avó, de no caminho de táxi até lá, entrar no meu Facebook, saberiam tudo sobre mim. Se entrassem no site da minha empresa, saberiam tudo sobre a empresa. E poderiam ser muito mais persuasivos, muito mais ricos no diálogo, do que acabaram sendo por não saber nada sobre mim nem sobre a minha empresa. Mas eu acho que isso é uma característica dos usuários. Como você disse, a gente tem um número enorme de usuários, mas eles são isso, usuários. E aí o que a gente precisa, e a gente vê a deficiência, por exemplo, no mercado, de pessoas que dominem a tecnologia, que é diferente de usar a tecnologia. E aí, hoje, por exemplo, a gente tem, falando do universo de tecnologia da informação, só esse ano a gente vai ter um déficit de 45 mil profissionais nesta área. Então, o que a gente tem hoje, muita gente usando a tecnologia, né? E isso é muito fácil de ver, só que as pessoas são usuários. Agora, para que elas possam se dar ao luxo de serem usuários, simplesmente, alguém precisa estar por trás disso, desenvolvendo essa tecnologia. Eu tive, mês passado, no Google, e uma das coisas que foi assim, claramente falada lá, é que nós temos que desenvolver não mais apps, e sim o que eles chamam de pós-apps. Porque ninguém quer mais ficar instalando 8 milhões de apps de todos os tipos, desde descobrir, né, um Shazam da vida, descobrir qual é a música, ou enfim. Mas o que eu quero é ter informação. Eu estava passeando em Nova York depois dessa viagem, entendi isso. Eu estava passeando em Nova York, e aí você pega a rota do sightseeing, né, para conhecer a cidade. E aí você tem as paradas e tem a posição. Estou no meu Android, aí eu recebo lá no Google+. Olha, você está nessa rota downtown do sightseeing. A próxima estação você tem essas e essas possibilidades de restaurante, de lojas, de acordo com o meu perfil. Eu não instalei nada, aquela informação simplesmente estava lá. Então, essa inteligência que faz com que um usuário fale, não preciso fazer nada, simplesmente a informação está lá, ela é para mim, é como se
essa onisciência, né? Como se o aparelho conhecesse o dono. E isso é importante, isso é um próximo passo, né? Se a gente vê que a gente tem uma série de tecnologias vestíveis, e isso ainda encanta as pessoas, quando você mostra simplesmente um smartwatch, né? E você, eu posso tirar foto, é mesmo, é uma coisa simples, que ainda desperta essa curiosidade. E esses aparelhos que vão de smartwatch, smart glass, enfim, smart bands, essa semana mesmo estava se falando de smart bands, quer dizer, essas informações, elas compõem uma inteligência que vão dar a informação para o usuário, para ele poder ser simplesmente um usuário. Então isso é importante a gente ter em mente nesse mercado. E é evidente que se a gente tentar entender, ou seja, eu fiz questão de dar um exemplo singelo para dizer o seguinte a vocês: nós deveríamos, tendo hoje essa possibilidade de saber tudo o que quisermos de maneira antecipada, a ter praticamente, como a gente faz exercício todo dia, anda na esteira, a gente deveria dizer o seguinte: amanhã qual é a minha agenda? Com que pessoas eu vou encontrar? O que cada uma dessas pessoas é? O que elas estão fazendo? Onde é que elas trabalharam antes? Se você tem essa possibilidade, não tem por que não usar. Essa é uma prerrogativa de quem nasceu numa era onde a informação está disponível para quem quiser. Quem não usar vai ficar para trás. Porque os que usarem serão, sem dúvida, as pessoas muito mais persuasivas, convincentes e principalmente terão um diálogo muito mais rico do que o que não usar. Isso é só uma ínfima parte, é o início do começo, do princípio do que vem por aí em matéria de conhecimento. Como ele falou, a internet das coisas nada mais é do que a capacidade das máquinas agora estarem se falando entre si. É como se de repente nós estivéssemos morando hoje no planeta Terra um outro tipo de habitantes, que são essas máquinas, que eles estão conversando entre si, estão trocando ideias, trocando informação e gerando insights. E através desses insights, cruzado com os algoritmos, adivinhando tudo que nós queremos, precisamos, gostamos. Então, ou a gente entende que isto está, esse exército de habitantes novos do planeta está aí para nos servir e usamos isso dentro da empresa para aumentar a produtividade, para aumentar o relacionamento, para melhorar o relacionamento, ou daqui a pouco eles vão dominar a gente. Quer dizer, no fundo, alguém vai dominar alguém. Ou a gente usa ou seremos usados. E o que a gente precisa fazer para dominar e não ser dominado? Então, tem a ver com... Primeira coisa é o seguinte, eu sempre brinco que você não resolve um problema ou não aproveita uma oportunidade se você não tiver ciência de que ela existe. A gente estava falando um pouco antes de começarmos o programa aqui, que muita gente falou, não vai ter Copa, vai ter um escândalo, os aeroportos foram super tranquilos. Aí fala assim, bom, mas então foram desmentidas essas pessoas que previam o caos. Não, não foram desmentidos. Todo mundo que vê um problema, né, na verdade, é o primeiro pessoa que gera a sua solução. É porque estão falando que vai acabar a água no mundo, que tem um monte de gente hoje estudando dessalinização da água para aproveitar a água dos oceanos. Da mesma forma que se você fala que os aeroportos vão virar um caos, um monte de gente se preocupa e por se preocupar toma providências, gera feriado na cidade, evita que os negócios ocorram naquele período e aí evita um problema. Então, no fundo, o que são as pessoas que são os arautos do Apocalipse? São aqueles que serão desmentidos na exata proporção em que sejam apocalípticos. Porque se não forem, né, o caos vai acontecer. Então, eles serão desmentidos, mas prestaram um enorme bem para a humanidade. Eu adoro os apocalípticos, porque eles são sempre desmentidos, mas eles são responsáveis pela evolução. Então, dentro dessa visão, eu acho que nós devemos, no fundo, entender que tem uma gigantesca oportunidade nessa mudança de era. Quando houve a era da eletricidade, o Thomas Edison percebeu isso e se antecipou, né? Da mesma forma, tem um monte de gente que está vendo essa nova era e se antecipando, desde as cidades menores às cidades maiores. E o que é essa nova era de pós-digital? É uma era onde 4 ou 5 características passam a existir. A primeira delas é a efemeridade, a segunda é a sincronicidade, a terceira é a mutualidade e assim sucessivamente. Quem conseguir entender essas características e vê-las como oportunidade de negócio, sem dúvida vai sair à frente e vai conseguir ter sucesso. Quem não perceber que o mundo entrou numa nova era, nem que essas características podem ser, sim, oportunidades de negócio, vão estar rumando celeremente para o anonimato
Não é que vão desaparecer, mas vão estar cada vez menos relevantes. E com isso, claro, o mundo vai ter novos donos dele muito em breve. E a atualização, você tem algum tipo enfim, recomendação às pessoas que já estão no mercado e precisam se atualizar para participar desse momento único? Então, uma das belezas desse mundo hoje, né, é exatamente essa sensação de que, há pouco tempo atrás, estudar era privilégio de poucos, vamos chamar assim, né? Ou seja, há 500 anos atrás, só o clero tinha acesso à cultura e informação. O resto da humanidade vivia na mais absoluta ignorância. Há 300 anos atrás, os nobres passaram a ter acesso à cultura e informação. Podiam levar seus filhos para estudar em universidades europeias, trazer orquestras de câmara para tocar nos castelos, mas o resto da população inteira, toda a população do mundo, não tinha acesso a nada. Era analfabeta, não tinha informação, não tinha cultura, não tinha nada. Trabalhava, comia, dormia. Há 100 anos atrás, os ricos passaram a ter esse acesso à cultura e informação, né? Porque passaram a ter a possibilidade de viver como os nobres de 200 anos atrás. E há 30, 40 anos atrás, quem vivia nas grandes cidades tinha acesso à cultura e informação. Podia visitar a central de documentação da Folha ou o DEDOC da Abril e buscar toda a informação que quisesse. Podia assistir uma música, uma orquestra de câmara. Mas o resto da população vivia na mais absoluta ignorância. E, de repente, nos últimos 10 anos, qualquer pessoa deste planeta pode ter acesso à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington ao toque de um botão. Pode assistir qualquer curso em Harvard, em Berkeley, que queira, a hora que der vontade. Então, isso é uma mudança tão radical do mundo que, claro, que trará uma enorme repercussão no conjunto social. Ou seja, depois que a gente experimenta, saber o que a gente quer a hora que der vontade, entrar em qualquer biblioteca do mundo, ir tão fundo no assunto quanto a gente queira através do hiperlink. Na hora que isso tudo acontece, o cérebro das pessoas não volta mais para o tamanho original. Nós não seremos mais as pessoas que éramos. E o que era privilégio de poucos, hoje é o privilégio de todos. Acontece que tem um monte de gente que ainda não percebeu isto. Sem dúvida. E continua, de alguma maneira, ainda vivendo como antigamente. E o que é vivendo como antigamente? Não entendendo que essa onisciência, a onipresença e a onipotência, que é o poder que a gente tem agora de estar presente em qualquer parte do mundo, falar com qualquer pessoa do planeta, isto tudo, se a gente não usar, são verdadeiros superpoderes que nós temos, mas que não sabemos que temos. Portanto, não seremos super-heróis, não seremos capazes de usar tudo isso. A primeira coisa que eu digo é o seguinte, está tudo aí. Quem quiser hoje saber qualquer coisa e estudar, está tudo aí, disponível. Você pode ir para uma faculdade onde isso tudo vai estar mais sistematizado através dos cursos. Você pode autodidaticamente entrar nas coisas e aprender sobre isso. Né? Tudo que você pensa de toda a história do mundo está presente hoje. A gente chama isso de exteligência. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos a nossa inteligência. Agora nós temos, além da inteligência, a exteligência, que é todo esse capital cultural humano que está ao nosso redor e acessível ao toque de um botão. Ou seja, nós daqui para frente não precisamos mais usar a nossa cabeça como hard disk, sim como memória RAM. Eu não preciso mais usar toda a energia do meu cérebro para guardar coisas, porque está tudo lá, editável, selecionável, com acesso instantâneo. Isso muda tudo. Muda a forma de educar as pessoas, muda a forma de se relacionar das pessoas, muda tudo. Mas nós ainda continuamos pensando como antigamente. Ora, pensar como antigamente é mais gostoso, é mais confortável, dói menos, mas vai inviabilizando a nossa entrada no futuro. Né? E aí é uma questão de opção das pessoas. Eu digo a vocês, se eu fosse jovem hoje, fatalmente eu ia me jogar de cabeça no universo digital. Se tiver condições, faço uma faculdade, se não tiver condições, vou na internet, se não tiver condições, vou conversar com os amigos. De alguma maneira eu iria entrar fundo, porque trata-se, na verdade, de uma quarta dimensão humana. Ora, se alguém tem 4 dimensões e o resto da população tem 3, adivinha quem vai ganhar o jogo? Né? Então, o mundo digital é a quarta dimensão humana que lhe dá superpoderes inimagináveis e que cabe a nós usar ou não. Se você não quiser usar, é um direito seu. E é legal porque isso marca uma mudança de paradigma, porque a gente passou a história humana inteira. Se a gente pegar aquela imagem lá de Sócrates educando os seus pupilos, é um professor passando o seu conhecimento e alguém recebendo aquilo que é passado. Hoje, esse jovem, essa pessoa
que vai se educar, seja como um autodidata ou até mesmo numa escola, muda o paradigma porque ela tem que ir atrás da informação. E isso muda até dentro de um universo estruturado de aprendizado, né? As escolas têm que mudar a maneira de ensinar. Aquela figura, né, do detentor do conhecimento universal, que está ali te passando a informação, isso deixa de existir. Até porque você imagina um professor, eu falo que a minha disciplina é ingrata, porque eu vou falar de marketing e negócios na arena digital. O que eu falo num semestre, no começo, no mesmo semestre, no final, já não está valendo. Então você tem que se atualizar, os próprios alunos trazem informação, eles têm que buscar, eles têm que ser curadores de informação. Então, a maneira de ensinar e de aprender muda. E isso passa muito pela pessoa que está aprendendo. Ela tem aquele aluno que, né, tradicional, eu fui um pouco assim também, de você sentar lá e receber... Bom, vamos lá, o que o professor vai falar hoje? Estou com o meu caderno, vou anotar. Isso não existe mais. Ele tem que ir atrás. O professor ele passa a ser um tutor, um guia. Olha, isso que você quer saber, tem este caminho, tem aquele caminho. Porque, afinal de contas, como a gente está dizendo aqui, a quantidade de informação é muito grande. Então, um dos skills que os alunos precisam ter, e aí não alunos, mas qualquer pessoa precisa ter, é aprender a aprender. Porque a quantidade de informação tem que saber filtrar. Né? É impressionante. Eu falo isso em aula, assim, imagina esta frase. Né? Como é o sexo, ou qual é o sexo dos anjos? Coloca isso num buscador na internet, vê o que vai aparecer. Não exatamente aquilo que você estava imaginando. Né? Então ele precisa saber filtrar isso. É bem verdade que os softwares de busca, eles acabam se adaptando ao seu tipo de busca. Não sei se chegaram a fazer esse teste, mas você busca sempre no seu computador por um determinado assunto, você vai buscar em outro, ele não vai trazer a mesma resposta. Então ele aprende, ele te ajuda, mas isso depende de você. E claro que está vindo aí a busca semântica. Sem dúvida. Que quando você escrever raízes do Brasil, não vai procurar em botânica, entendeu? Ele vai tentar entender que se você está buscando alguma coisa ligada às origens do país... A não ser que você seja um botânico. Sendo um botânico, exatamente. Ele vai aprender. Quer dizer, no fundo é muito importante entender que não existe mais a pessoa e o seu celular. É uma coisa só. Sem dúvida. Nós e nosso celular somos uma coisa só. Ou seja, o celular passa a ser a extensão da minha cabeça, né? Me ajudando a produzir, desenvolver, desempenhar menor. E quando eu ponho meu Google Glass, ele imediatamente fala com o meu celular, ele sabe para onde eu estou indo, ele me mostra já no meu olho, meu GPS, para onde eu vou. Ou seja, é essa capacidade de nos auxiliar por tudo que está ao redor que vai, no fundo, colocar-nos num patamar que eu diria o seguinte: nós estamos ganhando novos superpoderes inimagináveis. Nós estamos, no fundo, brincando de Deus novamente. E se não usarmos esses novos superpoderes com responsabilidade, vamos ser expulsos do paraíso novamente. Você pode ter certeza disso. Porque é inacreditável o que hoje nós podemos fazer de onisciência, onipotência e onipresença com o novo mundo digital. Eu acho que vamos ter que, inclusive, rever valores morais. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Para que a gente consiga usar isso com muita responsabilidade. Você falou da capacidade do brasileiro de se adaptar a essas novas tecnologias, às inovações. Nesse sentido, a publicidade brasileira, ela está, enfim, tá voltada a isso tudo que você fala, ou ainda há algum aspecto em que a publicidade brasileira está deixando a desejar, enfim? Não, eu diria assim, eu não separaria o Brasil do mundo no aspecto da publicidade, até porque hoje é quase que, vamos dizer assim, 90% das agências nacionais são globais, multinacionais. Então, sim. De certa maneira, o Brasil tem características hoje bem globalizadas. O que eu posso dizer é que a propaganda, sem dúvida nenhuma, ela sempre foi, há muitos anos atrás, a área deste trio, agência, veículo, anunciante, que estava à frente, sempre mostrando a tendência e sempre, de certa maneira, liderando o processo de inovação. De um tempo para cá, eu diria que o cliente passou essa liderança, passou a, de certa maneira, dizer o que ele quer e para onde que vai o futuro e está mais preocupado com inovação, etc. As agências ficaram um pouco atrás. E, nesse momento, as agências estão fazendo um movimento, não uma, não duas, conjunto das agências, de voltar a ter este papel
realmente definidor de tendências de mercado, porque se não fizermos isso, nos tornaremos irrelevantes. Quer dizer, cabe às agências essa visão inovadora, essa visão que incomoda, essa visão de que cria problema, que gera desafio, né? Se a gente não fizer isso, se a subserviência for a tônica do mercado, seguramente nós não estaremos prestando um serviço relevante para os clientes. Eu acho que isso está, nesse momento, nós estamos nesse processo de contra-revolução, quase que back to the future, querendo voltar a assumir novamente um papel de liderança nessa capacidade inovadora. E aprendendo, né? Também é uma arena nova. Então, assim, por mais conhecimento que tenha, está aprendendo. Todo mundo está aprendendo. Aliás, uma coisa importante é isso, quer dizer, quem vai ter chance no futuro será aquela pessoa com capacidade de aprender, desaprender e reaprender o tempo inteiro. E olha, é muito mais difícil desaprender que aprender, mas é muito mais difícil, que requer uma dose de humildade, né? Uma dose de revisão das suas crenças e paradigmas. Eu tinha 6 anos de idade e disse para minha mãe o seguinte: mãe, eu não vou poder casar quando eu crescer. Eu disse, por que você não pode casar, meu filho? Não, pelo seguinte, porque na minha família, meu pai casou com a minha mãe, meu avô com a minha avó, meu tio com a minha tia. Como é que eu vou casar com alguém estranho? Eu não via na época alguém com quem casar na família. Eu achava que aquilo era tônico. Isso é um paradigma. A gente cria paradigmas na nossa cabeça e passa a conviver com eles o resto da vida. Tirar os paradigmas é uma das coisas mais difíceis do gênero humano. O Mark Twain dizia o seguinte: quando eu tinha 14 anos, eu achava meu pai um imbecil. Hoje eu tenho 21, fico impressionado como ele aprendeu nos últimos 7 anos. Quer dizer, é sempre assim, a gente parte desta análise, né, endógena e não exógena. Ora, o que é fundamental, principalmente para os jovens? Os jovens são normalmente extremamente abertos a novidades, mas são muito refratários à mudança de paradigma. E o que precisa mudar hoje é o paradigma. Não adianta, se você acha que vai construir um edifício pós-digital em cima do seu alicerce de crenças analógicas, pode esquecer. Não vai ficar de pé. Você tem que revisar todas as suas crenças, todos os seus paradigmas, para depois sim construir esse novo edifício. E claro que para isso você precisa desaprender, né? Não somente aprender. E é muito difícil, é um desafio enorme. Quem conseguir fazer isso vai estar na frente. Na faculdade, imagino também que você já falou também, das dificuldades de apresentar para jovens com, sei lá, 20 e poucos anos, coisas novas ou até de receber essas coisas novas. A gente tem feito um trabalho muito grande e essa dificuldade aparece porque você imagina, como eu disse, desde Sócrates, aquele palco do professor, o professor passando o conhecimento, isso sempre foi assim. Essa é a zona de conforto de qualquer professor. Se você chama um professor para dar aula, sei lá, de matemática, ele já sabe o conteúdo, ele vai lá e põe os exercícios, vamos fazer. Simples. A questão é, os alunos, e esses jovens, a gente vê isso muito neles, né, a gente vê muitas escolas e educadores discutindo, não, será que a gente permite o uso do celular em sala de aula? Não permite. Né? É o que a gente está dizendo. O celular faz parte das pessoas. Nesse sentido, nós somos ciborgues, porque a gente tem esse... E aí a questão não é se, isso é um fato. A gente tem que pensar como utilizar isso de uma forma produtiva, né? Então, você tem que repensar. A gente bateu, sendo muito honesto, a gente bateu muita cabeça para tentar estudar e entender um formato diferente, a ponto de chegar numa sala de aula hoje que eu não tenho projetor. Não existe o palco, a área do professor. Por quê? Eu quero tirar exatamente, né, o que a escola quer é tirar o professor dessa posição de detentor de conteúdo para participar no processo de aprender a aprender, que é o que a gente fala. Então, os alunos vão trabalhar num ambiente que simula o mercado, em grupos, e aí sim, aquela história de falar, vamos fazer um trabalho em grupo, colocamos 4 pessoas juntos, ensinamos a trabalhar em grupos. Você não ensina nada. Mas, no momento em que eu tenho que definir, por conta da tecnologia, um líder, para que ele faça o compartilhamento de arquivos, de ideias, um grupo completa, no caso de programação, você imagina, vamos desenvolver um programa, um grupo começa a fazer o código, codificar, outro grupo entra, completa. Nesse momento,
eles estão compartilhando conhecimento, que é o que a gente vê acontecer no universo deles. Então, hoje, se você quiser saber sobre o Walter, você vai lá, bate o nome dele no Google, vai aparecer o Wikipedia com a história dele. Aquilo é conhecimento coletivo. Então, a gente tem que gerar isso também de forma formal, né? Dentro de um padrão de ensino superior. E isso muda, de verdade. É um shift de paradigmas mesmo. Né? Isso muda a escola, muda os alunos, os professores. E no mundo dos negócios, nós vamos ter que criar cada vez mais sistemas colaborativos Sem de dúvida, gestão. Né? sem dúvida. A gente ainda é muito refratário a coisa, porque a gente está acostumado a ser detentor do poder e da exclusividade da informação. O que é importante hoje é que a única coisa que é efetivamente generativa, ou que 1 mais 1 é igual a 3, é o sistema colaborativo. E em cada um dos negócios, nós vamos ter que usar isso. Ou seja, se a gente não conseguir, de maneira eficaz, entender a beleza do sistema colaborativo e passar a utilizá-lo na nossa área, na nossa função, nós vamos continuar com custos fixos quando poderiam ser variáveis, nós vamos continuar com volume limitado de cabeças pensando quando poderia ser infinita. Tem uma enorme quantidade de coisas que generativamente nós podíamos estar usando e que não estaremos apenas por crenças e paradigmas presos ao passado. Porque, na verdade, eles estão disputando, né? E não colaborando. Eles estão Esse disputando. É o grande problema. E esse sistema na prática se aplica como? Vou dar alguns exemplos a você, para não me estender muito, mas assim, primeiro, o conceito de sistema generativo é quando, através da colaboração de muitas pessoas, você desenvolve algo que acaba crescendo e ganhando vida própria e evoluindo praticamente sozinho. O Noam Chomsky, do MIT, ele fala o seguinte, um bom exemplo de sistema generativo é a linguagem, porque através de códigos e fonemas, que você combina com um grupo de pessoas, de repente você tem literatura, cinema, diálogo, teatro, tudo surge generativamente a partir da linguagem. Da mesma forma, sistemas colaborativos nas empresas também podem ser assim. Eu posso ter na minha agência de propaganda 10, 20 duplas de criação, mas eu poderia ter acesso a 150 mil pessoas que pensam de maneira criativa no mundo, passando um briefing através de uma rede e usando essa inteligência em rede, que a gente chama de exteligência, da onde fatalmente viria uma montanha de insights, de ideias espetaculares. E por que eu devia usar isso? Porque neste momento tem gente lá fora muito boa, que está disponível e com vontade de colaborar. Tem um monte de gente lá que já criou coisas semelhantes que guardou na gaveta, porque a cada 5 campanhas que eu ofereço para um cliente, 4 vão para a gaveta. Ele aprovou uma. Então imagina quanta coisa já criada existe no mundo e que se eu criar um sistema colaborativo e eficiente, aquelas ideias podem voltar à ativa em outra área, em outra função, em outro momento diferente de temperatura e pressão. Ou seja, se a gente quer ser realmente ecológico, não vamos só reciclar lixo e matéria-prima, vamos reciclar ideias. As ideias estão aí. As ideias, o tempo também, o tempo, trabalho. Exato. Então, o conceito generativo é esse, é o conceito de que você, através de open source, você consegue usar a exteligência, que é essa rede de inteligência coletiva do mundo, para desenvolver qualquer coisa. Pode ser no terceiro setor. A Pfizer usa hoje, através do seu projeto Incubator, um monte de gente, cientistas em rede, desenvolvendo novos remédios e novas medicinas. Quer dizer, não tem porquê. Hoje você tem um laboratório, tem que botar o dedo, só entra 12, ninguém fala com ninguém. Esse mundo do closed source está acabando, e está vindo o open source. Tem a ver com as bicicletas que você aluga do Itaú na rua, em vez de ter a sua, que tem a ver com o Zipcar, que hoje aluga carro de pessoas comuns e não de uma locadora, que tem a ver com o Park at My House, que é uma empresa que aluga a garagem do vizinho para que você possa estacionar o carro através de um sistema de rede, de internet. Se pega, por exemplo, esse caso de estacionamento, é fatal. Em São Paulo você tem edifícios de apartamento ao lado de edifícios de escritório. Só que o edifício de escritório tem a garagem cheia durante o dia e vazia durante a noite, e o edifício de apartamento tem a garagem vazia durante o dia e cheia durante a noite. Mas um não estaciona no outro. E a gente fica se estapeando para não lugar para estacionar. A empresa criou um sistema de que ela gerencia ambas as garagens e otimiza o uso daquele espaço que fica metade do dia vazio de maneira colaborativa. Então, exemplos como esse estão surgindo aos montes no mundo. A verdade é que nós lutamos durante séculos pela nossa independência, agora vamos ter que lutar pela nossa interdependência. Nós vamos ter que aprender a viver numa nova era de interdependência, de maneira colaborativa com nossos clientes, com nossos colaboradores, com nossos concorrentes.
o que dá para a gente fazer para ser efetivamente sustentável. E o mundo está aí para isso e a rede está preparada para ajudar nisso, basta a gente usar. Isso que a gente estava falando da educação, tem a Universidade da Singularidade, acho que você participou, esse é um forte conceito deles. A singularidade, a Singularity University é uma universidade que tem duas coisas básicas. Ela ajuda a ser otimista e a pensar grande, através da tecnologia. Então, a universidade, você vai lá e passa um tempo lá, e o que você volta é imbuído da seguinte sensação: tudo que tem de problema não é problema, porque a tecnologia vai resolver. Né? Esse é o primeiro dado. E o segundo é, eu não vou me envolver com projetos que mexam com menos ou afetem menos do que 1 bilhão de pessoas. Essas duas vertentes, que é o lado de entender que você pode pensar grande e, por outro lado, que você pode ser otimista em relação ao mundo, é, de certa maneira, talvez as duas características mais importantes para qualquer pessoa que queira ser inovadora. Né? O otimismo e a vontade de pensar grande, ou pensar fora da caixa, ou pensar de um jeito diferente. Isso é o que a universidade, a Singularity University, coloca nas pessoas. O resto é detalhe. Eu já fui lá 2 vezes, a vez que você vai, a próxima vez que você vai é tudo novo, como ele falou. Se for lá, todo ano você vai encontrar sempre coisas novas. O que não é novo é esse conceito de você entender que pode pensar grande, cada vez maior, porque o mundo digital te transforma no super-homem. E segundo, que pode ser otimista, porque amanhã vai ser melhor que hoje. E isso eu acho que é fundamental para quem quer ser inovador. E esse talvez o grande desafio, como o tema da palestra propõe, eu acho que esse é o grande desafio para quem quer efetivamente participar desse mundo pós-digital. Né? Sem dúvida. Eu acho que eu particularmente, eu sou muito otimista em relação ao mundo, mas já era antes, apenas a ida à singularidade apenas confirmou a minha tese. Né? Eu vejo que o mundo está muito melhor do que era antes. A gente vê, claro, na imprensa, muita coisa de guerra, de assassinato, de crime, mas todo mundo está vivendo melhor, todo mundo está vivendo muito mais tempo. Né? As pessoas têm mais acesso à informação, quer dizer, eu tenho certeza que enquanto você tinha no mundo 10 milhões de pessoas que tinham acesso à cultura, informação e conhecimento, nós devemos ter matado centenas de Einsteins e Mozarts nesse mundo. Centenas, por ano. Agora, as pessoas têm a chance de aparecer, de mostrar seu talento, coisa que não tinham. Né? Antigamente você tinha os públicos intermediários, que eram os gatekeepers, que seguravam para você ser um cantor. Você precisava cair nas graças de uma gravadora, ou cair nas graças de um programa de auditório, ser amigo do... Hoje não. Hoje você pega, grava e põe no YouTube. Se você for bom, você é descoberto. Acabou o conceito de cidade grande, cidade pequena. Eu dou muita palestra por aí no interior do Brasil. As pessoas falam, pois é, você sabe que eu tenho um problema. Eu queria muito ser um publicitário famoso e tal, mas onde eu moro é muito pequena, a cidade é muito tacanha. Não, tacanha é você. Porque a cidade pequena não significa que o seu limite do mercado é pequeno. Se você realmente é bom, né, demonstre isso que o mundo te descobre. Você pode ter clientes morando no interior do Piauí, em Londres. Nada impede. Só que você tem que ter algo diferente e inovador em relação ao resto que Londres oferece. Né? Porque muita gente do Silicon Valley, que eram cidades interior, como San José, etc., conseguiram dominar o mundo num monte de coisa. E o dono, vamos dizer assim, da Zara, que é hoje um dos homens mais ricos do mundo, a partir de uma empresinha pequenininha, perto de Finisterra, que significa o fim da terra, que é o lago mais a oeste da Espanha, quase caindo no mar, criou a Zara, que é hoje o grande fenômeno, porque criou um conceito de fast fashion, que antes ninguém estava explorando. Então, basta você ter uma grande ideia, você será descoberto, e o mundo digital abriu essa possibilidade. Por isso, ser otimista e pensar grande seriam talvez as duas características mais importantes que qualquer pessoa pode ter, independente de onde more, o que tem estudado. Nada disso hoje é limite para as pessoas. Basta você querer. E essa efemeridade, esse leque de opções também tem um outro lado que é a efemeridade. Não? A efemeridade é uma das principais características do mundo pós-digital. Tudo está ficando efêmero. Né? As relações estão efêmeras, as pessoas estão cada vez mais se relacionando mais, mas de maneira mais efêmera. Né? Segundo, os negócios estão mais efêmeros. A gente vê quanta empresa que abre, fecha, pega a lista das empresas que surgiram e sumiram, uma coisa cada vez mais rápida. Né? Só que aí tem um paradigma, novamente, que é muito interessante a gente quebrar, e eu precisaria talvez um dia ser convidado aqui de novo, que eu vou falar sobre isso, mas eu vou dar só um exemplo. No mundo da efemeridade, a gente tem a sensação
que a gente tem que se apegar às coisas para não ser efêmero. É exatamente o contrário. Num mundo efêmero, como nós estamos entrando na sociedade, quanto mais efêmero você agir, mais perene você será. Ou seja, a capacidade de ser perene de uma empresa, de uma marca, é proporcional à capacidade que ela terá de agir de maneira efêmera. Se eu estiver num carro a 100 por hora e alguém estiver ao meu lado a 100 por hora, nós dois estamos parados. Portanto, eu estou efemeramente dirigindo em alta velocidade, mas eu estou próximo daquela pessoa. Se eu diminuir a velocidade, ele não me vê mais. Então, as empresas têm, às vezes, grandes ideias, aquela empresa nasce, cresce, mas depois ela continua fazendo a mesma coisa, se relacionando da mesma forma, utilizando as mesmas tecnologias. O que acontece? Ela vai sumindo, porque ela tentou ser perene na ação, acaba efêmera na vida. Se você quiser ser efêmero ou não, não é mais uma discussão. O mundo está efêmero. Cabe às marcas, para se tornarem perenes, agirem de maneira efêmera. Então não tem esse negócio assim, agora eu vou entrar... Você tem que entrar e sair na mesma velocidade, exatamente como você entra numa freeway. Tenta entrar devagar numa freeway, você vê o que acontece, o acidente que você cria. Ou tenta sair devagar dela. Você tem que entrar numa velocidade e sair na mesma velocidade. E na efemeridade você tem que estar constantemente. O Google, eu acho, um excelente exemplo de empresa que entendeu que o jeito de se tornar perene é agir de maneira efêmera. Ele troca o logotipo dele a cada tempo para não virar paisagem. Esse é um exemplo pictórico que ilustra bem a visão efêmera da necessidade de estar constantemente se reinventando. Ele entrou agora em venda de coisas que você põe no olho para medir sua diabetes. Mas o Google é o Google. É exatamente uma empresa que está viva, uma empresa que está buscando sempre coisas novas. O Google Glass é um outro exemplo. Então, assim, a gente está entendendo que empresas que encontram um modelo de negócio e se fossilizam naquele modelo de negócio vão se tornar efêmeras. Empresas que entendem que o negócio delas é trabalhar de maneira efêmera vão se tornar perenes. E a gente vai ver muitas marcas que vão durar centenas de anos, desde que mantenham essa efemeridade na sua atividade. Vivendo em beta, né? Ela tá vivendo em beta, vivendo em constante upgrade, vivendo sempre com... Olha, upgrade é uma das coisas mais sensacionais, que é assim, upgrade era uma coisa que as pessoas achavam que era só da área de tecnologia. Hoje entrou na área da gestão. Se você pensar bem, há 30 anos atrás, o que você comprava, seja um aspirador de pó, uma geladeira, você já sabia o que ele ia fazer para você nos próximos 15 anos. Um ia aspirar, outro ia gelar. Você não chegava um dia de manhã para a geladeira e falava, olha, eu estou com um problema hoje, me ajuda a resolver. Não existia essa hipótese, não é? Na hora em que a tecnologia criou o conceito de divisão entre software e hardware, o que aconteceu? Os produtos e os aparelhos passaram a ter a capacidade de aprender novos truques. Ou seja, o meu celular, cada dia que passa, porque eu instalei um aplicativo, ele faz outra coisa que ele nunca fez. Ele toca harmônica, né? Ele descobre coisas... Então, assim, o que é importante? Nós temos que entender que se isso aconteceu na área da tecnologia, que é a separação entre software e hardware, também pode acontecer na área da gestão. Cabe a nós, gestores, pensarmos de forma a fazer upgrade. Porque o upgrade é a forma de você gerenciar hoje, é o conceito que a gente chama de good enough, o conceito do suficientemente bom. Se você esperar para que aquilo esteja ótimo, você vai perder a oportunidade porque alguém vai lançar. Se você lançar de maneira assodada antes do suficientemente bom, você vai flopar. O conceito de suficientemente bom é o conceito que hoje está dominante na gestão. E muita gente fala que a Apple é símbolo da perfeição. Não é verdade. Quando o Steve Jobs lançou o iPhone 1, ele mesmo dizia, olha, longe de ser perfeito esse aparelho, ele está pesado, ele tem uma bateria que é fraca, o som não é bom, não realiza multitarefa, tem um monte de coisa. Mas a pergunta é, está suficientemente bom para mudar a história do celular no mundo? Está, então vou lançar. E depois, por upgrade inclusive alimentado pelo próprio cliente, eu vou melhorando. Esse conceito tem que estar incorporado em qualquer negócio hoje. A relação com os clientes hoje é interativa. Eu posso sim lançar um produto que está good enough, é o suficientemente bom, e os meus clientes, os meus consumidores vão me ajudar a ir melhorando ele sempre. Essa capacidade de pensar assim, que deve entrar na área de produto, de serviço, de qualquer coisa, é o que ajuda a gente a estar vivo de maneira efêmera no mundo cada vez, agindo de maneira efêmera para se tornar perene. Entendeu? São estratégias, quer dizer, você vai lançando missões ali, em momentos específicos e já ter um planejamento para os próximos
os próximos eventos, quer dizer, você vai mudando, mas já sabe o que vai vir. Isso é uma coisa que muita gente comenta, eu não sei o que você acha disso, mas assim, as pessoas falam assim, não, eles já planejam a obsolescência. Não é planejado, pelo menos eu não vejo assim. O que acontece é o seguinte, você tem de um lado a tecnologia que está mudando o tempo inteiro, avançando, mudando, e do outro lado o consumidor que está mudando seus hábitos, atitudes e necessidades. Então, eu não sei daqui a um ano o que meu consumidor quer e o que eu posso oferecer em matéria de tecnologia. Eu não sei hoje. E se eu esperar um ano, alguém vai lançar na frente. Né? O Nikola Tesla é um dos maiores exemplos de pessoa que não tinha a visão do suficientemente bom. Ele inventou a eletricidade corrente alternada, mas achou que ainda não estava bom. Precisava aperfeiçoar mais. Ele lançou o rádio, achou que não estava bom. O Edison ficou como pai da eletricidade, o Marconi ficou como pai do rádio, e ele foi sumindo na poeira da história, até que virou carro agora, lá em Los Angeles. Por quê? Porque, no fundo, ele não tinha essa noção de que as coisas, às vezes, estão suficientemente boas para você lançar. E depois você vai aperfeiçoando, que é o always in beta que ele comentou, né, com o passar do tempo. Porque hoje os inputs do cliente e, principalmente, o desenvolvimento da tecnologia vão alterando a sensação. Se você hoje pensar, daqui a 3 anos vai acontecer isso, ponha no papel e leia daqui a 3 anos. Sabe o que vai acontecer? Vai parecer carta de amor de ex-esposa. Você fala assim, eu escrevi isso? Nunca. Não é possível que eu escrevi isso para essa mulher. É a mesma coisa. Você vai rir, não é possível. Né? Você vai rir da sua... E a razão disso é que a gente tem uma tendência a superestimar o que a gente pode fazer num ano e subestimar o que pode ser feito em 10. A tendência da cabeça nossa é raciocinar de maneira linear. O que eu quero dizer com isso? Se eu perguntar para algum de vocês qual é a sequência do número 2 e 4, todo mundo vai dar 6, ninguém vai dar 8, porque o cérebro humano trabalha de maneira linear e não de maneira exponencial. E nós estamos num momento e numa era de mudança exponencial. Então a gente tem uma tendência a achar que daqui a 10 anos vai ter tal coisa. Não vai ter tal coisa, vai ter 10 vezes mais essa coisa. Portanto, não dá para você pensar na obsolescência planejada. Você tem que pensar o seguinte, tem que estar constantemente atento, mudanças de consumidor, mudanças que a concorrência está realizando, novidades que a tecnologia está propiciando e, em cima disso, ir mudando o seu produto conforme a nova versão, o novo upgrade, etc. Eu acho que, no fundo, não é só em produto que você pode fazer, você pode fazer em serviço, em forma de atendimento. Eu não estou nunca satisfeito com o que eu estou oferecendo na minha agência para os meus clientes. Eu acho que eu tenho que fazer sempre alguma coisa a mais. Tenho que estar atento ao que eles precisam, porque as necessidades dele mudam. Né? A possibilidade que eu tinha de oferecer algo também me altera. Há novas ferramentas de comunicação, sempre tudo novo. Ora, eu não posso achar que já aprendi. Na verdade, comunicação era como uma pista de boliche. Você tinha a sua bola que era a campanha, no fundo tinha as garrafinhas, você tentava atirar e acertar o maior volume de garrafinha possível. Era esse o meu jogo. Agora virou fliperama. Ou seja, a bolinha bate, volta com outra velocidade, eu não sei quando bateu, para onde foi. Não adianta ficar jururu, falar, ai que pena, agora que eu aprendi a jogar boliche. Mudou, agora é fliperama. E amanhã não sei que jogo será. Eu sei que eu vou ter que aprender. Então a humildade e a vontade, principalmente de estar atento a essas mudanças, é que faz, provavelmente, o profissional que tem futuro. Você precisa estar apto a receber toda essa... Aberto. O legal é que, assim, o que nós estamos falando, no fundo, é a essência do marketing, né? A gente fala, olha, eu tenho que ouvir meu consumidor, adaptar meu produto para atender a necessidade dele. O que acontece é que, antigamente, você lançava um produto, aí você ia medir, esperava aquilo. Isso. Daí você alterava, quer dizer, esse processo levava... E outra coisa importante... E agora é rápido. É verdade. E outra coisa também importante é o seguinte, consumidor não sabe mais o que quer. Exato. Porque não sabe o que ele pode querer. As mudanças são tão rápidas e radicais que o consumidor não tem ideia do que ele quer. Também você ficar perguntando muito para ele, vamos dizer assim, você tem que entender que pesquisa é um instrumento fundamental, mas ele não é o que vai definir o seu conhecimento. Por quê? A tendência das pessoas em pesquisa é responder o que elas conhecem, não o que elas não conhecem. Ela só sabe o que ela quer baseado no que ela existiu, no que existia. É, portanto, uma visão muito olhando pelo retrovisor e não pelo para-brisa. É aquela história da lenda do Steve Jobs, né, que falam que ele, se a gente fosse ouvir o consumidor, a gente estava com um cavalo muito grande, né? Se perguntar o que ele queria na época, ele quer um cavalo que corra. Não, então, ele não consegue enxergar. O Henry Ford dizia isso. Se eu tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam, a resposta seria cavalos mais rápidos. Então. E aí foi o Jobs usou Jobs isso falou a mesma coisa, para usar em relação ao celular. Quando me perguntaram, quando me perguntaram, você quer um iPad? Eu falei, não quero. Não sei o que é. Eu já tenho o celular, já tenho o laptop. Não tenho, hoje eu não vivo sem. Então, não dá para dizer que você sabe o que quer.
E o que acontece hoje com o mercado? Cabe às empresas voltar a um passado que nós já tivemos em matéria de comunicação. A propaganda surgiu para ajudar as pessoas no seu processo de decisão. Por isso surgiu a propaganda. Quando ele dizia assim, pílula de vidro do Dr. Rossi, vem na farmácia do Fagundes, serve para isso. Ou seja, eu explicava. Hoje não existe mais isso. Hoje a propaganda virou uma coisa minimalista. Então, eu preciso comprar uma impressora. Um exemplo qualquer. Aí eu vou na Calunga e falo assim, eu gostaria de comprar uma impressora. Depois não, olha, tem uma prateleira, é tudo impressora. É 200 dpi, 400 dpi, 600 dpi, um ano grátis de cartucho. Eu que já tinha dúvida, fico mais em dúvida ainda. Aí vou numa revista olhar e tem uma propaganda de uma impressora, uma mulher jogando uma lata de tinta na parede, escrito assim, cores como você nunca viu. E que impressora que eu preciso? Eu não sei que impressora eu preciso. A verdade é que nós temos que voltar a adotar a nossa missão consultiva. Nós temos 40 milhões de novos consumidores que não tinham o hábito de consumir, que nós precisamos ajudá-los no processo de consumo. Nós temos pessoas que já consumiam, mas que em função de tudo que está surgindo também não sabem o que consumir. E nós não estamos assumindo essa missão. Por isso é que toda a área de marketing de muitas empresas está sendo transferida para os amigos do Facebook. Porque como eu não sei o que eu quero, ninguém me explica, ninguém me informa, ficam só com propaganda minimalista, sabe o que acontece? Eu vou no Facebook e pergunto para um amigo que impressora que eu compro. Esse é o resultado. E quando você vê o volume de empresas que tem hoje importantes na área de beleza, de estética, de maquiagem, você vê o volume de tutoriais que tem na internet, é tudo feito por amigos, por gente colaborativa. Não tem uma empresa ajudando as pessoas a se maquiar. Partem do princípio que todo mundo já sabe. Entendeu? Isso tem que mudar. A propaganda tem que voltar, e através do conteúdo, é uma enorme ferramenta, a desenvolver esse papel, essa missão consultiva, através de ajudar as pessoas no seu processo de decisão. Conteúdo com relevância para o usuário. Né? Claro. E aí ele consegue enxergar e criar, transferir essa ideia do amigo para a empresa. Claro, ele vai entender que a empresa é uma empresa que está ajudando ele no seu processo de decisão. Ela entendeu ele. Né? Exato. Essa é uma... Isso tem a ver com a pergunta do Roberto, que nos mandou a pergunta. É possível que tenhamos que fazer uma viagem ao passado com próximas gerações, deixando o mundo digital só para inovar? Um pouco, acho que disso que você falou, de buscar conceitos antigos para poder, enfim... Isso é um assunto importante, que assim, não é que você tem que ficar constantemente buscando coisa nova. O ato de inovar passa por copiar, reciclar, criar, tem várias outras formas de você inovar. Às vezes uma coisa que servia há 30 anos atrás, não serviu durante os últimos 30 e volta a servir agora. Sem dúvida. Então, essa antena, esse GPS mental que a gente tem que estar ligado o tempo inteiro, e não necessariamente ter que reinventar coisas que já estão aí, já existem. Às vezes alguma coisa que não serve no Brasil passa a ser extremamente útil no outro país. Às vezes algo que não servia para a geração anterior é extremamente útil para a geração atual. Então, essa capacidade de renovar, reinventar, recriar, copiar, né? Integrar duas ideias que juntas formam uma terceira. Isso tudo é muito importante hoje. Um dos fatores de maior inovação hoje no mundo são a capacidade de juntar coisas que antes eram isoladas e agora estão juntas. Portanto, elas já existiam, né? Eu vou dar um exemplo. Incubadora de criança, de bebê. As empresas dão incubadoras para a África e para alguns países da América Latina aos montes para os hospitais cuidarem de pessoas mais pobres, menos favorecidas. As incubadoras totalmente perdem a sua eficiência em um ano porque encrencam, eles não têm peça de reposição. Uma empresa viu que nessas mesmas cidades, nesses mesmos países, os automóveis continuam rodando depois de 40 anos. Ou seja, que saber arrumar um automóvel já é culturalmente uma coisa que eles já conseguiram. Sabe o que ele fez? Ele inventou uma incubadora baseada só em peças de automóvel. Nossa. Com isso, as incubadoras continuavam sendo úteis durante 10, 15, 20 anos. Isso é inovação? Claro, ele foi buscar lá atrás alguma coisa que é útil hoje, né? Mas que está principalmente ligado a saber em que momento do tempo aquilo volta a ser relevante ou aquilo pode ser útil. Às vezes, coisas esquecidas no passado são extremamente úteis hoje. Não precisa ficar inventando coisa nova o tempo inteiro. Inventar a roda a todo momento. Walter, muito obrigado pela presença hoje. Obrigado a vocês, obrigado, foi um prazer. Foi um prazer receber você aqui. Obrigado. Muito obrigado por você que assistiu o Arena do Marketing deste mês. Fique ligado na Folha de São Paulo e no site da ESPM para as próximas edições. Muito obrigado.
Obrigado.